Olá! Hoje a gente vai fazer uma verdadeira jornada pelo processo criminal aqui no Brasil, focando em três pilares que são, assim, essenciais. A gente vai entender como um caso começa, como se define quem é responsável pelo quê e, no final das contas, como é que a punição é calculada. Vamos mergulhar fundo e desvendar a lógica por trás da ação penal, do concurso de pessoas e do concurso de crimes. E para essa jornada, tá aqui o nosso mapa. A gente começa com a faísca, que é o que dá o pontapé inicial em tudo. Depois, vamos analisar a equipe, para entender o papel de cada um no crime. Em seguida, a gente vê como a conta é fechada. E claro, para não ficar nenhuma dúvida, vamos quebrar alguns mitos, responder perguntas comuns e, lá no final, juntar todas as peças para ter a visão completa. Muito bem, nossa primeira parada, a faísca. Pensa assim. Todo caso criminal precisa de um empurrãozinho para sair do papel, da fase de investigação e chegar de fato na justiça. No direito brasileiro, essa faísca, esse motor de arranque tem nome, é a ação penal. É ela que formaliza a acusação e dá o start no processo judicial. Então, na prática, o que é a tal da ação penal? Imagina que ela é a chave que alguém usa para chegar num juiz e dizer, olha, aconteceu isso aqui, por favor, aplique a lei nesse caso. É esse ato que transforma uma pilha de papéis de investigação em um processo judicial de verdade. Sem essa chave, o motor da justiça criminal simplesmente não liga. E o mais legal é ver onde a ação penal se encaixa no todo. Existe um fluxo que a gente chama de persecutio criminis, um nome chique para perseguição do crime pelo Estado. Primeiro, o crime acontece. Depois, a polícia vai lá e investiga. E aí vem o ponto-chave. A ação penal é a ponte que liga a investigação ao julgamento. É exatamente nesse momento que a acusação se torna oficial na frente de um juiz. Mas olha só, nem toda ação começa do mesmo jeito. A regra geral é a ação pública incondicionada. Para crimes bem graves, tipo homicídio ou roubo, o Ministério Público age sozinho, de ofício. Aí temos a pública condicionada, onde o MP precisa de um sinal verde da vítima, uma autorização, como no crime de ameaça. A grande exceção é a ação privada, em crimes como difamação, em que a própria vítima, que a gente chama de querelante, tem que ir lá iniciar o processo. E por último tem um plano B, a subsidiária da pública, que é para quando o promotor, por algum motivo, perde o prazo para denunciar, aí a vítima pode assumir. E aqui, um detalhe que é absolutamente crucial: o tempo. Para esses casos que dependem da vontade da vítima, existe um prazo fatal de 6 meses. E esse prazo começa a contar do dia em que se descobre quem foi o autor do crime. Se esse tempo passar, acontece o que a gente chama de decadência, e o direito de processar aquela pessoa simplesmente se extingue. Para sempre. É um prazo que de verdade não perdoa. Ok, a faísca foi dada, o processo já está rolando. Agora, a pergunta que não quer calar é: quem estava envolvido? E qual era o papel de cada um nessa história? Vamos então para a segunda parte da nossa jornada. Entender como o direito define a responsabilidade quando mais de uma pessoa participa de um crime. É o que a gente chama de concurso de pessoas. Mas antes de seguir, vamos tirar uma confusão muito comum da frente. Concurso de pessoas e concurso de crimes parecem a mesma coisa, né? Mas são exatamente o oposto. O concurso de pessoas que a gente vai ver agora é sobre várias pessoas cometendo um único crime. A pergunta é: quem fez parte? Já o concurso de crimes, que é o nosso próximo assunto, é sobre uma pessoa só cometendo vários crimes. Aí a pergunta é: quantos crimes foram? Guarde isso. Pessoas é sobre quem? Crimes é sobre quantos. Essa distinção é fundamental. Para a lei considerar que várias pessoas agiram em conjunto, como um time, 4 ingredientes são obrigatórios. Primeiro, óbvio, pluralidade de agentes, precisa ter mais de uma pessoa. Segundo, relevância causal. A ação de cada um tem que ter sido importante para o resultado final. Terceiro, e talvez o mais importante de todos, o vínculo subjetivo. Eles precisam saber que estão colaborando e querer isso. É a intenção compartilhada. E por último, a identidade do crime. Todo mundo está colaborando para o mesmo tipo de crime. E isso leva a gente para o princípio que comanda o concurso de pessoas no Brasil, a teoria monista. Ela diz o seguinte: como regra, todo mundo que colaborou para um crime vai responder pelo mesmíssimo crime. Quem planejou, quem executou, quem ajudou, todo mundo no mesmo barco. A ideia é não deixar brechas. A exceção a isso é a teoria pluralista, que acontece quando a própria lei já cria crimes diferentes para cada lado da história. Como no caso da corrupção, um pratica a corrupção ativa e o outro a passiva. Perfeito. Já sabemos como um caso começa e como a gente identifica os responsáveis. Então vamos para a etapa final da nossa análise, a conta. Quando uma única pessoa comete vários crimes, como é que o sistema de justiça calcula a punição final?
chegou a hora de entender como funciona o concurso de crimes. Basicamente, o nosso Código Penal tem 3 cenários principais. O primeiro é o concurso material. A pessoa fez várias coisas e cometeu vários crimes. Aqui, a conta é simples, é matemática pura. As penas são somadas. Já no concurso formal, a pessoa com uma única ação consegue cometer vários crimes. Aí a regra é a exasperação. O juiz pega a pena do crime mais grave e só aumenta um pouquinho, uma fração. E por último, o crime continuado, que é uma espécie de ficção jurídica, uma ferramenta da lei para tratar vários crimes parecidos, feitos em sequência, como se fossem um só, também usando a exasperação. Esse conceito de exasperação pode parecer meio abstrato, mas o gráfico ajuda a gente a visualizar. Em vez de somar as penas inteiras, o que seria bem pesado, o juiz parte da pena do crime mais grave. Aí ele adiciona uma fração em cima dessa base, uma fração que depende de quantos outros crimes foram cometidos. O resultado é a pena final. É um sistema que busca punir mais do que um crime só, claro, mas de um jeito um pouco mais brando do que a soma total de tudo. Agora que a gente já cobriu os 3 pilares, vamos aproveitar para solidificar esse conhecimento e derrubar alguns erros e mitos que são super comuns. Vai ser um jogo rápido para a gente afiar nossa compreensão. Vamos lá, um cenário clássico que testa o que a gente aprendeu. Imagina 2 atiradores. Os 2 querem matar a mesma pessoa, agem na mesma hora, mas um não faz a menor ideia da existência do outro. A lei considera que eles formaram uma equipe criminosa? A resposta é um grande e sonoro não. Lembra do requisito mais importante que a gente falou? O vínculo subjetivo? A intenção de colaborar? Sem isso, não existe concurso de pessoas. O nome técnico para essa situação é autoria colateral. A justiça vai analisar o ato de cada um deles de forma totalmente separada. Outra dúvida de procedimento que sempre aparece. A gente viu que a ação subsidiária é um direito da vítima quando o promotor fica parado, omisso. Mas e se o promotor não ficou parado? E se ele agiu, mas pediu para arquivar o caso? A vítima pode passar por cima dessa decisão e tocar o processo mesmo assim? E a resposta, de novo, é não. A diferença aqui é sutil, mas é tudo. A ação subsidiária só pode ser usada em caso de inércia, ou seja, quando o promotor não faz absolutamente nada dentro do prazo que a lei dá. Um pedido de arquivamento, por outro lado, é uma manifestação, é uma ação. A vítima pode até não concordar, mas o requisito da inércia do MP, que era a chave para a ação subsidiária, não foi cumprido. Vamos manter esse ritmo e responder mais algumas dúvidas bem específicas que sempre surgem sobre esses temas. Elas ajudam a gente a entender os detalhes, as nuances da lei. Essa pergunta é excelente porque acontece muito. No concurso de pessoas, o plano era uma coisa, mas na hora da execução saiu algo bem mais grave. O combinado era um furto, sem violência, mas na hora H, o parceiro ameaça a vítima e o crime vira um roubo. E aí, como fica a responsabilidade de quem só queria participar do crime mais leve? Aqui a lei tem uma solução bem inteligente, que a gente chama de cooperação dolosamente distinta. A regra é a seguinte: cada um responde por aquilo que queria fazer. Quem planejou o furto vai responder por furto. Ponto. Só que tem um porém. Se o resultado mais grave, o roubo, era algo previsível, a pena de furto daquele que planejou pode ser aumentada. Ou seja, a responsabilidade principal é pela intenção, mas a previsibilidade também entra na conta. Bom, chegamos na nossa etapa final. Agora é a hora da gente dar um passo para trás e enxergar como esses 3 conceitos, a ação, coautoria e cálculo de crimes, não são peças soltas. Na verdade, eles são engrenagens de um mesmo sistema e operam numa sequência muito lógica. Então, o grande lance para entender tudo isso é o seguinte: a jornada de um caso criminal segue uma lógica bem clara. Primeiro, a ação penal funciona como o portão de entrada, definindo se o caso pode sequer começar. Com o portão aberto, o concurso de pessoas entra em cena para desenhar o mapa dos envolvidos, para dizer quem é quem. E por fim, com esse mapa na mão, o concurso de crimes funciona como a calculadora, que vai fechar a conta da pena. É um fluxo. Se o processo começa, quem responde por ele e como essa pessoa vai ser punida. E para a gente fechar, fica uma reflexão. A gente viu um sistema cheio de regras, com teorias, exceções, tudo pensado para tentar individualizar a responsabilidade e a punição. A pergunta que fica no ar é: essa complexidade toda consegue, na prática, entregar uma justiça mais precisa, mais proporcional?
Ou será que às vezes ela acaba se tornando uma barreira? Fica aí o pensamento sobre esse eterno equilíbrio entre a busca pela justiça perfeita e a necessidade de um sistema claro e eficiente. Essa foi a nossa análise de hoje.